ler a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Olhando, se achar por bem, fechar a porta aí, tá bom? Do vento, né? Daniel, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Deixe, irmãos, a sua mente concentrada. Nós naturalmente já iniciamos a mensagem durante a leitura da palavra, e é muito importante que o texto entre em nossas mentes, entre em nossos corações. Nós louvamos a Deus pelos irmãos que estão nos acompanhando, por todos aqueles que estão nos acompanhando pela página da igreja também. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 27 metros e a largura de 2,70 metros. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais
a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram a Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Vamos, Senhor. Um texto longo, até, da palavra de Deus. Daniel, capítulo 3, versículo 1, até o versículo 18. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem todos os seus propósitos. A palavra de Deus tem todos os seus objetivos. E a Bíblia diz que a palavra lançada por Deus não volta vazia, mas ela cumpre o objetivo para o qual ela foi determinada. Ela cumpre o seu objetivo. Então nós podemos ler esta história aqui, irmãos, e pensar que é uma história para a gente contar para as crianças, como elas estão ali atrás agora, ou podemos pensar que isto é uma história para nós termos conhecimento. Olha, mas isso aconteceu com Daniel, ou melhor, com Sadraque, com Mesaque, com Abednego, aconteceu com eles. Hoje não tem mais Nabucodonosor, hoje não tem mais uma fornalha, essas coisas não, irmãos. Mas não é isso. A palavra de Deus, ela tem os seus objetivos, ela tem as suas aplicações, ela tem as suas interpretações, ela tem os seus princípios. E essa mensagem com certeza é atualíssima. Hoje é dia 21 de maio de 2023, e essa palavra que nós lemos aqui, ela foi aplicada ontem, e ela pode ser aplicada hoje, e ela pode ser aplicada amanhã também. É uma palavra viva, é uma palavra de Deus, é uma palavra que nos orienta. Apenas nós precisamos saber como interpretar a palavra de Deus. Então está aqui, o texto é claro, houve o que, irmãos? Uma proposta para eles de adorar a outros deuses. O rei Nabucodonosor governava as nações, e ele certamente queria que todos os povos lhe fossem submissos, e talvez um ato como este fosse um ato de detectar possíveis focos de subordinação, de rebelião entre os povos. Então ele colocou lá uma bandeira, ele colocou lá um sinal para que todos eles pudessem dizer: olha, eu estou junto com o rei, ou eu não estou junto com o rei. E nós sabemos, irmãos, que o Daniel, que não aparece aqui, Sadraque, Mesaque, Abednego, esses três que aparecem, eram homens fiéis, leais, tementes a Deus, obedientes. Eles eram pessoas exemplares até. Mas chegou um determinado momento em que eles entraram numa encruzilhada, que eles teriam de tomar uma decisão. E no momento de tomar essa decisão aqui, houve um atrito com aquilo que o rei estava propondo, que o rei estava fazendo. Então eles disseram: olha, nós não podemos adorar outros deuses, nós conhecemos o Deus vivo,
nós conhecemos a Jeová, a Ele nós adoramos e a Ele nós serviremos. Então, irmãos, até diante da ameaça de serem lançados no fogo, eles continuaram firmes no seu propósito. Eles, irmãos, conheciam a Bíblia, eles conheciam a palavra de Deus, eram conhecedores. Nesta época, o livro de Isaías já existia, o livro do profeta Isaías já existia, e eles sabiam, por exemplo, eu quero pedir que coloque, por favor, Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2, que fala que Deus daria o livramento. Então eles tinham conhecimento dos livramentos que Deus dava. Então Isaías 43 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então eles tinham o conhecimento: olha, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti. Eles tinham conhecimento deste texto e de outros textos da palavra de Deus. Então, irmãos, eles se mantiveram firmes e declararam: nós não precisamos de responder. O que eles fizeram, irmão? Não trouxeram para eles a responsabilidade. Nosso Deus te responderá. Aleluia. Nosso Deus te responderá. A fé, irmãos, que eles tinham não era uma fé comercial, não era uma fé de barganha. Olha, eu vou fazer isto, Senhor, e o Senhor me dá aquilo. A fé que eles tinham era uma fé que desejava agradar a Deus, independente da situação, independente das circunstâncias, eles queriam agradar a Deus. Uma pessoa, irmãos, um homem, uma mulher, um servo, uma serva de Deus, se ela estiver agradando a Deus, se o que nós fazemos agrada a Deus, irmãos, o resto é história, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Faça o que é certo, agrade a Deus, faça o que é certo, e a vitória vem. Deus faz com que nós tenhamos paz com os nossos inimigos, Deus faz com que nós tenhamos paz com pessoas que não nos compreendem, Deus dá forças, dá companheiros, Deus sustenta na adversidade. O importante é agradar a Deus. Então eles queriam agradar a Deus, eles não tinham uma fé comercial. Tanto é, irmãos, que no versículo 17, eles com maturidade, Daniel 3,17, eles disseram assim: ó, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar. Eles não foram arrogantes, eles não foram soberbos, mas disseram: pode nos livrar, Ele vai nos livrar, mas Ele pode nos livrar. Então, irmãos, o livramento podia vir ou podia não vir. Eles sabiam que a sentença era imediata, não tinha para quem recorrer, era a fornalha. Mas eles, independente do resultado, como dissemos, eles queriam agradar a Deus, porque Deus pode livrar. Se Deus livrasse, Ele estaria fazendo o melhor, e se Deus não livrasse, Ele também estaria fazendo o melhor. Aleluia. Sujeição ao Senhor, fé diante de Deus. Porque, irmãos, se nós olharmos na Bíblia, Deus deu vários livramentos, mas Deus também deixou acontecer várias coisas. Se nós pegarmos o capítulo 11 de Hebreus, até o capítulo 35, irmãos, é aquela fala: só vitória, ou glória,
Só vitória. Até o capítulo 35, Deus livrou, Deus fez, Deus aconteceu, Deus foi dando bênçãos, e foi só vitória, e só vitória, e só vitória. Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 35. É só vitória. Porém, irmãos, no mesmo capítulo 11 de Hebreus, lá na galeria dos heróis da fé, no versículo 36, essa versão que está aí não fala mais que ela é corrigida, mas na atualizada, fala assim em Hebreus 11 e 36. Outros, por sua vez, e aí começa, irmãos, um desfile de desastres. Pessoas mortas, cerradas ao meio, mortas ao fio da espada, pessoas mortas por animais, amarradas por peles de animais e seguidas por animais, pessoas mortas queimadas. Então começa um desfile a partir do versículo 36 de Hebreus 11, de desastres que aconteceram. A Bíblia fala: outros por sua vez passaram pela prova, escárnios, açoites, algemas, prisões. Então aconteceu de um jeito e aconteceu de outro. Então estava lá Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha lá a pressão diante deles, tinha a fornalha diante deles, e eles declararam: Deus pode. Mas eles não sabiam o que Deus ia fazer. Mas eles disseram: Deus pode. E eles ficaram no Deus pode do Todo-Poderoso. Aleluia. Eles iam ficar até o versículo 35 de Hebreus, ou do 36 em diante? Não era uma fé: se Deus não fizer, também não vou mais para a igreja. Se Deus não fizer, também não serei mais fiel. Se Deus não fizer, também não vou mais para os cultos. Se Deus não fizer, também não trabalho mais. Era uma fé, eles queriam agradar a Deus. É isso que eles queriam fazer. Então, irmãos, esta fé madura, esse desejo de agradar a Deus, deve estar no meu coração. Deve estar no nosso coração. Viu? As grandes vitórias, as grandes experiências vêm sobre aqueles que perseveram em estar na presença do Senhor. O profeta, ele faz uma declaração aos Abacuque, que não é só uma poesia, não é só uma poesia, é uma realidade para nós aplicarmos na nossa vida. Nós temos aquele louvor: que importa se o sol não brilhar, que importa se das estrelas do brilho cessar, que importa para mim é de Jesus não esquecer. Nós viemos cantar aqui agora, África, Arábia Saudita, Ásia, eu vou, quer dizer, irmão, eu também cantei. Agora, cantar é uma coisa, mas vestir, viver é outra coisa. E para isso precisa de crescimento espiritual. Crescer, irmãos, não é uma carteirinha maior, não é uma igreja maior, não é um cargo maior, não é uma função maior na obra. Crescer, irmãos, é nós servirmos ao Senhor não com uma fé comercial, mas com uma fé condicional. Se Deus fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele é Deus também. Aleluia. E dizer verdadeiramente que Ele está no controle, não como uma poesia. Então o salmista, ele começou a queixar. O salmista era um profeta, ele começou a queixar: Senhor, mas por que isso? Mas por que aquilo? No final ele desistiu, ele jogou a toalha e falou: então, tá bom. Quer saber de uma coisa? Ele disse assim em Abacuque 3:17: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não dê azeitonas, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam roubadas, nos currais não haja vacas. Ele fala: ainda que tudo isso aconteça, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia.
Quantas pessoas, irmão, não dariam tudo que tem, tudo, literalmente. Eles ficariam do jeito que nasceram, sem uma peça de roupa, 100% nu, com zero propriedade nesse planeta. Dariam tudo que tem para ficar livre de um tumor, para ficar livre de uma dor. Então, irmãos, ter o Senhor, que nos dá vida, que nos dá saúde, que nos dá alegria de viver, que nos dá paz, é algo precioso realmente. Aleluia. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, é para dizer que aqueles homens não sabiam o que aconteceria, mas eles disseram: nós vamos enfrentar, porque nós não podemos negociar em agradar a Deus ou não agradar a Deus. Nós vamos em frente, aconteça o que acontecer. E aí, irmãos, eles desafiaram o rei. O rei ficou furioso, não tinha freios para o rei, não tinha, era a maior autoridade do planeta naquela altura da história, não tinha quem lhe detivesse. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, com muita ira, com muito furor, lançou os 3 jovens naquela fornalha. Eles foram para a fornalha. E aí o Daniel capítulo 3, versículo 26, conta o que aconteceu na fornalha. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo, eles foram lançados lá. E a gente sabe que teve lá a imagem de um quarto homem, não é? Então, a hora que ele viu que eles não derreteram, que eles não queimaram, que eles não viraram fumaça, Nabucodonosor foi até lá e disse assim: olha, então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo de sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Aleluia. Está aí, irmãos, o rei dando testemunho de 3 jovens que fizeram a história. Irmãos, como é gostoso o tempo passar e nós termos história. Como é gostoso o tempo passar e nós termos testemunho. Mas a vida não foi feita para a gente viver assim num acostamento, no trancado em algum lugar. A vida foi feita para nós vivermos no campo de batalha, guerreando, combatendo, né? Combatendo o bom combate. Então está aqui o próprio rei testificando: olha, vocês são servos do Deus Altíssimo. Vocês não quiseram ouvir, vocês enfrentaram o rei, vocês não atenderam a voz do rei, porque vocês não quiseram ouvir a voz do rei, porque vocês não quiseram servir a outro Deus, ficaram firmes. Então, irmãos, isso daqui é um exemplo para nós.
Nós não temos outro Deus, não está escrito, o Senhor Jesus falou, qual é o maior dos mandamentos? O maior dos mandamentos é: Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus e só a Ele servirás. Então é isso que deve estar no nosso coração. Eu não posso ter idolatrias no meu coração. O que é idolatria? É qualquer coisa que seja mais importante que Deus. Pode ser um marido, uma esposa, um filho, um pai, um cargo, uma igreja, uma denominação, o dinheiro, um carro, uma casa, um emprego. Qualquer coisa que esteja na frente, que não Deus, é uma idolatria. Então, irmãos, nós adoramos em primeiro lugar a Deus, a Deus, a Deus. E nós devemos de falar com Deus se nós tivermos problemas quanto a isso, e dizer: Senhor, me ajude, porque eu quero te amar de todo o meu coração. Devemos de pedir ajuda para Deus, ser sinceros com Ele. Falar: Senhor, eu estou tendo dificuldade, eu percebo que eu tenho mais apego a isto, Senhor, do que ao Senhor, mas eu aprendi na Tua palavra que está errado. Senhor, me ajude, que eu só posso vencer, só posso amar o Senhor, se o Senhor me ajudar a amar o Senhor mesmo. Aleluia. Sozinho eu não consigo, irmãos. Sozinho eu vou amar um time de futebol mais do que a Deus. Sozinho eu vou amar, sabe, uma profissão mais do que a Deus. Isso vai acontecer. A pessoa vem com o coração na boca, palpita por causa de um gol, por causa de um time de futebol. E eu não estou pregando contra futebol. Eu estou apenas dizendo: a pessoa vem com o coração na boca por causa de um time de futebol e vibra e se emociona, o coração bate. E nos louvores, na oração, na palavra de Deus, no dia a dia, já está completamente indiferente. Irmãos, nós precisamos falar com Deus, porque Ele tem a vitória, o remédio, a solução. Está errado isto. Mas Deus ama, Deus fala, Deus alerta. Fale com Deus a respeito disso. Senhor, eu estou morno, eu estou frio, eu estou indiferente, me renova o meu primeiro amor. E Deus me ajuda, irmãos. Aleluia. E Deus te ajuda. E ouve aqui o testemunho. Olha, vocês enfrentaram tudo, porque vocês não quiseram servir a outro Deus. E sabe qual foi o resultado, irmãos, de perseverar em Deus? Porque, irmãos, não adianta. Deus é o Criador, o sustentador e o consumador. Tudo veio dele, tudo é mantido por ele, tudo irá para ele. Qualquer outra força, qualquer outro poder, qualquer outro alimento é uma causa perdida. A única causa que permanece, que prevalece, é servir ao Criador, o Pai Celestial. É a única que permanece. Então, se nós ficarmos até o versículo 35 de Hebreus 11, ou do 36 em diante, a vitória, irmãos, é só servindo ao Senhor. E aí o que aconteceu no final? Deus quis trabalhar nesse caso, dando uma vitória, exaltando o próprio rei, testemunhando aqui. E aí continua, irmãos, o Daniel 3:30 fala o quê? Então o rei, o próprio rei, quando ele viu a firmeza, né, de caráter, de adoração, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então aqueles que foram lançados na fornalha de fogo poderiam morrer, porque os soldados que foram lançados nas fornalhas de fogo morreram, perderam a vida. Eles também poderiam ter morrido. Mas o que Deus fez com eles? Nem trocou a cor da roupa deles, não chamuscou o cabelo deles, não pegou cheiro de fogo, não fez nada com eles. Eles saíram dali como se não tivessem estado no fogo. E no final Deus fez prosperar. É o Senhor que humilha, é o Senhor que exalta. Aleluia. E nós continuamos confiando no Senhor. Agora, irmãos, quero te dizer, para a gente já ir encerrando,
Mas o que tem a ver? É assim, irmãos, a fornalha da vida está acesa para todos nós. Todos nós estamos sendo pressionados cada vez mais pelo mundo da comunicação, pelo mundo da política, pelo mundo econômico, pelo mundo familiar, sabe, as notícias que chegam para nós, os nossos sentimentos, os alimentos com quais nós nos alimentamos, as doenças que vêm chegando, o desânimo, tantas coisas, irmãos. Olha, a fornalha da vida, ela está acesa, ela está nos provocando, está nos convidando, está nos fazendo pressão. Nós estamos vivendo, irmãos, uma pressão constante para nós nos conformarmos com o sistema deste mundo. A fornalha, irmãos, do mundo eclesiástico, as igrejas, a postura que os pastores estão tomando, que os crentes estão tomando, que as denominações estão tomando, os escândalos que surgem, as indiferenças, a dificuldade de oração, a dificuldade de Bíblia, a dificuldade de comunhão dentro da igreja. Todas essas coisas são uma pressão crescente para nós falar: quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo. Então, existe uma pressão cada vez maior para nós nos conformarmos com o sistema deste mundo, para nós nos conformarmos com esse mundo. Mas a palavra de Deus continua dizendo: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém. A pressão é enorme. Não tem mais a estátua de 27 metros, mas um sistema está aí, irmãos. Uma pressão está aí, e tem todo esse sistema, como nós dissemos, cobrando para nós negociarmos os nossos valores, para perdermos a simplicidade do Evangelho, para perdermos a simplicidade da fé. Toda uma pressão existente. E aí, irmãos, nós temos de escolher. Temos de escolher. Sabe aquele propósito no coração? Lá quando nós nos convertemos, quando nós chegamos na igreja, lembra aquela fala com Deus? Olha, Senhor, eu vou fazer assim, sabe? É aquele propósito na vida, é aquele propósito no coração, né? Se eu falar assim: irmão, levanta a mão quem tem propósito com Deus, quem já teve, quem precisa ser renovado o propósito, eu acho que, irmãos, praticamente todos de nós aqui nos manifestaríamos. Mas nós temos sim um propósito. Lá quando nós éramos convertidos, lá quando fomos curados daquela doença, lá quando aconteceu aquela bênção, lá quando, sabe, em algum momento falou: Senhor, eu tenho esse propósito na minha vida. E aí, irmãos, diante desse propósito, sabe, como Sadraque, Mesaque e Abednego também tinham de serem fiéis ao único Deus, a fornalha foi acesa, falou: olha, vocês adorem essa estátua. Eles não quiseram adorar, aumentou o fogo, aumentou a pressão, e falou: vocês têm de fazer, né? E eles estavam lá sendo pressionados diante do propósito deles. Mas diante do propósito, irmãos, surgiu uma proposta. Então nós precisamos de escolher, irmãos. Ou nós estamos bem com Deus, ou nós não estamos bem com Deus. Jesus disse: quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Quem quiser ser amigo do mundo, a Bíblia fala categoricamente, torna-se inimigo de Deus. Então, a pressão é grande, a dificuldade é grande,
tem uma proposta de alívio. Olha, entre por esse caminho. Então vem uma proposta, irmãos, para enfraquecer, ou até desmanchar, ou até acabar com o seu propósito com Deus na sua vida. Mas a palavra de Deus para mim é: vamos ficar com o nosso propósito. Aleluia. Olha, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos. É uma proposta, irmãos. Mas qual era o propósito do Criador? Ficar firme e forte. Sede firmes e constantes, sempre abundantes no vosso trabalho no Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. É o que diz a palavra de Deus. Vem propostas, irmãos, para mim. Entra por esse caminho que é mais fácil. Eu não estou falando, irmãos, de falta de entendimento, de zelo sem sabedoria. Não estou falando nada disso. Estou falando dos legítimos propósitos de Deus, ao único Deus, ao único que é digno de receber, ao único que é digno de receber. A fornalha está ardendo, a pressão está vendo? É isso, irmãos, sabe? Não é para a gente aprender a história de Sadraque, Mesaque e Abednego aqui, de Nabucodonosor, só para, eu conheço aquela história, é para a gente viver essa história. A pressão está grande, a fornalha está ardendo. Continue dizendo: só ao Senhor eu servirei, só a Ele adorarei. E aí, irmãos, para nós encerrarmos, Romanos, capítulo 12, e versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui, irmãos, e não vos conformeis com este mundo. E além de não se conformar com este mundo, está dizendo: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh glória, aleluia. Está vendo então, irmãos, a orientação da palavra do Senhor? Diante da fornalha do Nabucodonosor da sua vida, diante da proposta que quer enfraquecer o seu propósito, o seu voto com Deus, sua fala com Deus, a sua carreira com Deus, então a palavra fala para nós: não vos conformeis com este mundo. Fale com Deus, irmãos, com toda a franqueza, com toda a seriedade. Conte para Ele todos os podres, todas as fraquezas. Conte para Ele tudo. Nós, irmãos, precisamos de viver com a humilhação de não sermos autossuficientes. Nós queremos ser suficientes, nós queremos agradar a Deus com as nossas forças. E quando nós não conseguimos agradar a Deus com as nossas forças, a gente fala: não vou ter que parar, porque eu não consigo. Não, nós precisamos de engolir o nosso orgulho. Nós precisamos de saber, de aceitar a humilhação de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que eu estou errada, eu sei que eu estou errado, mas eu não tenho forças. Então eu preciso receber do Senhor desejo de agradar ao Senhor. Eu preciso receber do Senhor forças para agradar ao Senhor, porque nos meus desejos eu não quero agradar ao Senhor. Eu reconheço que o meu coração é contrário, mas eu sei que isso está errado. Alguma coisa me diz que isso está errado. Então, Senhor, me coloca no coração o desejo de agradar ao Senhor, porque eu sozinho não consigo.
nos humilharmos, engolirmos o nosso orgulho, entendermos, irmãos, que nós precisamos e dizer: Senhor, eu não quero me conformar com este mundo, eu não quero ser engolido por essa fornalha, Senhor, eu não quero, Senhor, aceitar nenhuma proposta que não seja adorar só ao Senhor. Aleluia. Está entendendo, irmãos? Como que Deus é bom comigo? Ele não exige de mim perfeição. Eu, na minha natureza, sou inimigo de Deus, sou um ladrão de glória. Eu, na minha natureza, eu quero usar a Deus para me abençoar, para mim ficar bem na foto. Esta é a minha natureza, esta é a nossa natureza. Só Deus nos concede um coração humilde para nós sinceramente estarmos na presença dEle. E Ele sabe de tudo isso, irmãos, mas mesmo assim Ele nos abençoa. Fale com Deus, irmãos, seja sincero, porque Ele está me orientando nessa noite assim, Ele está te orientando nessa noite assim. Aleluia. Não quer perfeição, porque jamais haverá perfeição. Tudo aquilo que nós fazemos vem dEle. O que Ele quer é que nós falamos: Senhor, eu preciso de ajuda. Aí Ele vai me ajudar e vai te ajudar. Nós vamos ser melhores, ter uma vida mais gostosa, mais leve, uma vida boa, agradável e perfeita. Está aqui, está pesado, está amargo, está difícil. O Senhor quer dar uma vida, nós sabemos, sentimentos, no mínimo alguns momentos, de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fique no seu propósito. Falar mais uma vez: rejeite as propostas de Nabucodonosor. Fique no seu propósito com Deus. Amém, igreja? Amém. Que o Senhor nos guarde e nos ajude, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, em nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir. Graças a Deus. Grande é o Senhor e digno do nosso louvor. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome do Senhor. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir até aqui. E eu quero convidar o presbítero Vitorino para fazer mais uma oração. E o nosso Ministério de Louvor já vai se preparando aqui. Nós vamos louvar a Deus mais um pouquinho com a mensagem. E aí nós vamos adorar ao Senhor um pouquinho mais na beleza da sua santidade. Vamos orar, irmãos, e falar com Deus desde já, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido eterno Deus, Pai eterno santo, em nome do teu filho amado Deus, pedimos, Senhor, a tua presença na nossa vida, ó Pai, nesse momento de oração, meu Deus, aleluia. Aonde, ó Deus, cabemos de ouvir a tua palavra, meu Pai. Vem nos ensinando, ó Deus, aleluia, vem nos corrigindo, Pai. Aleluia, para nós sermos mais fiéis a Ti, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, que diante dos problemas, Pai, diante das lutas, Pai, diante das dificuldades, ó Deus, nós não vemos, Senhor, a capacidade de Ti, semelhantina, mas sim, Senhor, vamos cada vez mais poder de Ti, ó Pai. Porque o Senhor diz a Deus que no mundo teríamos aflição, ó Deus, aleluia. Mas era para ter bom ano, Senhor, o Senhor venceu o mundo, Pai. Mas esse ano também, Deus, ó Pai, nos ajuda, Senhor, nos dá força, nos dá graça, Senhor, nos dá a tua proteção, da tua unção, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, continuar firme nessa caminhada. Pai querido santo, mais uma vez, ó Pai, eu peço, Senhor, a tua presença em nossas vidas, Pai. Que o teu Senhor seja derramado, Deus, teu poder seja derramado, Senhor, no meio da tua igreja, ó Pai, na vida, ó Pai, aleluia, dos irmãos, ó Pai, que estão encontrando um problema, dificuldade no lar, na família, Pai, que seja alcançado essa noite, meu Deus, os irmãos, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai, o Senhor joga, Pai, com a tua mão saradora, ó Deus, com a tua mão protetora, ó Deus, aleluia, dando-nos a vitória, dando-nos a graça, ó Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, não pedindo, ó Deus, mas sim, Senhor Jesus, cheio da graça, do poder, da unção, da direção do teu Espírito Santo, Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
a Deus. Irmãos, pode sentar um pouquinho, por favor? Espera só um pouquinho, mas... Muitas vezes, irmãos, eu quero falar isso aqui diante da gravação aqui. Eu penso que todos os pastores devem passar por isso. A gente gostaria, né, irmãos, de chegar e falar assim: não, eu sempre vou para um púlpito, para uma pregação de cabeça erguida. Nunca tenho nada para me envergonhar. Mas, irmãos, quantas vezes nós precisamos de vir pensando assim: olha, eu nem poderia estar lá, por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas debilidades. E nós precisamos de conviver com essa situação de humilhação. Saber que nós somos indignos e que é só a misericórdia de Deus realmente. Então nós descansamos no Senhor. Amém. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.